A igreja de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, é uma obra divina, mas é feita pelas mãos humanas. Você e eu, nós, somos responsáveis diante de Deus e dos homens para fazer este trabalho. Deus poderia ter usado só mão de obra angelical, mas ele quis usar a mão de obra humana. Deus tem anjos poderosos, os anjos poderosos do nosso Deus, anjos que podem resolver as questões divinas rápido, anjos que podem fazer tudo muito rápido. Um anjo pode salvar uma cidade, um anjo pode destruir uma cidade, um anjo pode fazer a obra de Deus, mas ele quis que fosse feita por nós humanos, por vocês, por mim. Foi a bondade de Deus que nos elegeu para fazer a sua obra. Portanto, não se negue a participar, abra o coração, se disponha, porque o Senhor certamente tem uma bênção para aqueles que se dispõem a fazer a obra santa. A obra é divina, mas é feita pelas mãos humanas, é feita pelas nossas mãos. Eu quero contribuir, e eu desejo contribuir também com a formação dos meus queridos irmãos. Então, é muito bom para nós. Este é o programa Glória ao Justo, edição número 1000. Nunca tive projetos, eu não tenho projetos, até porque projetos, as pessoas para ter projeto precisam ter recursos. Elas geralmente confiam nos recursos e tal. Eu nunca tive projeto, mas eu comecei a fazer, e Deus foi abençoando, e Deus foi abrindo as portas, Deus foi ajudando, Deus foi dando direção, Deus foi dando companheiros fiéis, e o resultado é que está feito. Este é o programa número 1000. Programa Glória ao Justo, edição número 1000, ano 20, e o tema de hoje, o ímpio e o justo. O ímpio e o justo. Quantas vezes, nestes meus quase 50 anos de vida em Cristo, quantas vezes eu ministrei neste Salmo 37? Não sei. Também não anoto, não me preocupo com essas coisas. Mas é muito bom você, meu amado irmão, nunca se enfastiar das Escrituras. Você precisa para a sua vida e você precisa para ajudar os outros. Então, a leitura. Salmo 37, versículo 1. Não te indignes ou te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo ele fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como a luz do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não o encontrarás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, nós te louvamos, te exaltamos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja.
Obrigado, meu Senhor, pelos teus servos que ouvem, que falam, que proclamam a tua palavra santa, a tua verdade grandiosa. Querido Senhor, Deus maravilhoso, Deus bondoso, se conosco, ajuda-nos, guarda-nos. No santo nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos feito a leitura e vamos aprender juntos sobre este tema, o ímpio e o justo. O ímpio é realmente o homem que, no seu dia a dia, no seu intento de se aproveitar dos outros, ou no seu intento de se vingar dos outros, ou no seu intento de não depender de ninguém e, portanto, deixar Deus fora do seu propósito, dos seus projetos, dos seus planos, ele vai entrando vai praticando este tipo de vida, ele adota este viver e ele se torna realmente um homem ímpio. Ele não tem o temor de Deus, ele não tem o respeito ao próximo, ele não tem humildade para viver uma vida, digamos, em sociedade, em família, e muitos homens ímpios são indiferentes e isolados até em suas casas. A convivência em si, ela, de alguma forma, pode ser complicada. Muitas pessoas têm dificuldade na convivência porque, às vezes, não tem boa formação, às vezes não sabe se expressar bem, não sabe, digamos, corrigir na família, corrigir erros no lar, erros na família. E, às vezes, o homem cria um problema na sua própria casa, pela sua condição de impiedade, de dureza, de intolerância. Ele se torna, a sua condição de impiedade, ele se torna uma espécie de adversário dos seus, adversário dos seus, adversário dos filhos, adversário da família. Tem homens, tem indivíduos, mulheres também, que quando eles morrem, é um alívio grande que a família tem, porque eles vivem mal, eles são maus. E o que faz uma pessoa viver mal no seu próprio lar? Reclamão, resmungão, indigno mesmo de uma vida social, até no seu lar. A iniquidade, o pecado, a impiedade. E os que têm o problema, os que sofrem este problema, eles muitas vezes são tentados a indignar-se. E é por isso que existem os assassinatos, é por isso que existe muita separação, é por isso que existe muita inimizade na família, muitos familiares que são adversários entre si, por causa destas reações. Digamos, eu ajo com impiedade dentro da minha casa, eu ajo como um verdadeiro injusto com os meus, e eu tiro totalmente a afeição deles, eu isolo eles, eu me isolo pela minha iniquidade, pelo meu pecado, e eles me veem realmente como uma pessoa indigna da convivência. Resultado disto, meus amados, é que vem a indignação, filhos indignados contra os pais. Hoje, muitas vezes acontece, filhos que botam os pais para fora de casa. Há pouco tempo aconteceu de novo, e aconteceu com alguém que era da igreja. O sujeito passa um tempo e tal, uma família pequena, mas ele faz injustiça contra a esposa, ele envergonha, decepciona os filhos assim, e de repente fica indo e voltando e tal. As filhas, você não entra mais aqui não. O cara construiu a casa, viveu ali 20 e tantos anos com os filhos e tal. Entra mais aqui não. Para fazer minha mãe sofrer, entra mais aqui não. Então,
São coisas terríveis, mas são realidades vivenciadas, experimentadas por alguém. E o texto bíblico diz, não te indignes, ou não te indignes. Tem as duas formas de fazer esta leitura. Não fique indignado por causa dos malfeitores. Também não tenha inveja do malfeitor bem-sucedido, que existem as duas coisas. Alguém tem apenas raiva, isola um malfeitor porque ele não tem nada, só mau humor e grosserias. Mas existe um malfeitor que é bem-sucedido. Eu conheci um malfeitor, ele era muito bem-sucedido, mas ele enganava o sol antes de nascer, ele roubava a lua antes, em qualquer fase. Ele fazia miséria. Para se ter ideia, ele andando, era carro de luxo para cá, carro de luxo para lá, e uma vez ele raptou uma criança, uma mulher, essas mulheres pedintes, que vai pedir até com o menino emprestado, que tem gente que não tem dignidade mesmo, e dizem, não sei, não vi, mas dizem que ele pegou uma criança daquela e foi embora, deixou uma mulher sem o filho lá na estrada, na autoestrada. Ele fazia miséria, ele tinha todo tipo de coisa, mas tinha muito dinheiro, tinha muitos bens, e era só coisa grande e boa. Carros era só carraço. E aqui o ensinamento é: não fique indignado por causa dos malfeitores, mas também não tenha inveja do malfeitor bem-sucedido, do malfeitor que aparece como tal. Tem malfeitor que manda no pedaço. Tem malfeitor que ele é até respeitado, porque apesar de suas jogadas, apesar de seus crimes, de suas práticas, ele não faz aquilo onde reside. Bom, o versículo 2 diz, porque cedo eles serão ceifados. São ceifados como a erva, eles são ceifados como a erva verde, são ceifados como a grama. Eles não crescem como palmeira, eles crescem como grama. É diferente a palmeira e a grama. Então, não tem inveja deles. Eles crescem, mas eles desaparecem cedo. Este que eu me referi, eu tenho idade de ser pai dele, e ele já morreu. Já morreu. Se matou. Não se matou para ele, não. Se matou no trânsito. Cheio de drogas, cheio de bebidas, cheio de mulheres, cheio de tudo. Bom, é a palavra de Deus que se cumpre fielmente, independente de alguém acreditar ou não. É a palavra de Deus, independente de alguém dar crédito ou não. Não fique indignado por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos ímpios, dos que praticam iniquidade, impiedade, porque a vida deles é breve, a conquista deles é insegura. Pelo contrário, versículo 3 diz, confia no Senhor e faça o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Enquanto o desespero do outro é para ter, é para ser, o que tem realmente o temor de Deus, ele se realiza, satisfaz em servir a Deus, em bendizer a Deus. O versículo 4, o salmista, que era um profeta de Deus, cheio da graça de Deus, aí ele diz, deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o desejo do seu coração. O homem era um profeta, o homem era justo, o homem entendia e admitia que o desejo do coração de um verdadeiro adorador é um desejo que esteja de acordo com a vontade divina. E é assim o que a gente aprende nas Escrituras, e foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Jesus disse, quando você orar, ore assim, Pai nosso que estás no céu,
venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, um justo, ele não quer as coisas contrárias à vontade de Deus. Ele pode até, em determinado momento, desobedecer, mas ele tem certeza que não pode mudar Deus, Deus é imutável, ele tem certeza que não pode, de nenhuma forma, fazer a vontade de Deus ser outra. Ele não pode. Deus até pode permitir uma coisa que eu queira desordenadamente, desajustadamente. Deus pode permitir, mas Deus não se responsabiliza pelo resultado. Foi assim que Deus deixou acontecer muitos reinos, muitos reis, muitos indivíduos na antiguidade, na antiga aliança e nos dias do Novo Testamento. Deus permitiu desgraças grandes, Deus permitiu problemas gravíssimos em famílias sacerdotais, em famílias reais, em famílias importantes, Deus permitiu. Mas isto não é um projeto divino, é uma concessão por causa da insistência do homem. Deus permite, eu quero, então vai. Mas a vontade de Deus, a vontade do Senhor, a vontade do Senhor, ela é imutável e só faz o bem. O ímpio não reconhece. E o salmista diz, deleita-te também no Senhor, ou seja, alegra-te, tenha alegria em andar conforme a orientação de Deus. E ele te concederá o que o teu coração deseja. Teu coração ajustado com Deus. Quem tem o coração ajustado com Deus não tem desejos contrários ao Senhor. E aquele desejo do dia a dia, o desejo venal, o desejo da vontade, aquela coisa do dia a dia, ele também pode fazer, e quando ele faz, ele sabe, ele tem o entendimento que o Espírito de Deus se comunica com o nosso Espírito, nos convencendo do certo e do errado. O Espírito Santo que reside em nós, ele nos convence da grandeza, do acerto, ele nos convence da vontade divina e daquilo que a gente faz afinado com a vontade de Deus. Mas ele também reconhece e ele nos faz entender aquilo que, de alguma forma, confronta a vontade divina. Então, o desejo do nosso coração, ele tem que estar, deve estar vinculado à vontade do Senhor quando nós estamos justificados e submetidos à sua santa vontade. No versículo 5, o profeta de Deus, o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele faz. Confia nele, deixa ele resolver. Muitos indivíduos tomaram a iniciativa de resolver as coisas na hora. E isto foi terrível na vida de príncipes, na vida de reis, na vida de muitos homens, muitos indivíduos. Um rei de Israel, próspero, bem-sucedido, um rei temente, inclusive, foi um rei muito fiel. No começo do seu reinado, o homem tem esta facilidade, começa assim, meio tímido, temeroso e tal, quando aprende, aí às vezes quer ficar independente, é onde vem a ruína. Foi a desgraça de Salomão, que tem um reino dividido em 2 etapas de 20 anos. 20 anos servindo muito bem à nação e ao seu povo e ao Senhor, e 20 anos fazendo só o que dava na cabeça e terminou desgraçado. Foi uma vida tão desgraçada que Deus disse, eu só não vou acabar com tudo antes dele morrer, porque eu respeito a memória do falecido Davi. Mas foi terrível. Então, meus queridos, aqui diz, confia, entrega o teu caminho e confia nele, deixa ele trabalhar, deixa ele fazer, deixa ele operar. No versículo 6, ele diz, ele fará, Deus é quem faz, quando você deixa, quando nós deixamos, Deus não interfere, Deus não invade a nossa privacidade, Deus não invade a nossa vontade, Deus nos deu arbítrio e ele não cerceia este nosso livre modus de operar. O nosso modus operandi, Deus não interfere. A gente arca com as consequências.
No versículo 6 diz, ele fará sobressair a tua justiça. Se você é justo. É o justo e o ímpio. Você é justo, então a tua justiça vai ser, de alguma forma, preservada. Ele fará sobressair a tua justiça. Como a luz aparece, do jeito que o sol nasce, a tua justiça vai aparecer. Do jeito que o sol, ao meio-dia, todo mundo sabe que ele é quente, está ativo, lá no meio do céu, pois assim é a justiça do justo. No momento, mesmo ele tendo sido injustiçado, isso vai ter correção. É só confiar no Senhor. No versículo 7, descansa no Senhor, espera nele, não te indignes para fazer o mal, não te indignes por causa daqueles que prosperam no seu caminho, não busque, não imite o homem que executa astutos intentos. Aqui é uma febre, astutos intentos. Eu preocupado com a situação de alguns amigos, alguns filhos na graça, algumas pessoas que têm competência, que têm condições, que têm graça, mas de alguma forma se descuida e eu fico numa situação ruim em relação ao bem-estar deles. Porque os riscos, toda situação do homem sem a vontade de Deus, só faz piorar. O homem bem-sucedido, o homem rico, o homem bem-sucedido, o homem com família grande, o homem não faz... Olha, tudo que o homem tiver, ele deve ter gratidão, deve demonstrar gratidão a Deus, tudo que ele conseguir. Mas fui eu fiz o concurso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que você fizer, seja grato a Deus. Por quê? Para começar, você tem 7 bilhões de concorrentes, são 7 bilhões de humanos. Você tem 7 bilhões de concorrentes. Você depende de Deus. O homem amanhece morto, dorme e não acorda mais. A vida não está sob o controle de homem algum, é dom. Então, seja grato, administre o que Deus te deu e não pense ser tal. Então, descansa, espera nele, cuidado com os maus intentos, não siga quem tem esses maus intentos. Já está irado por causa disto ou daquilo, abandona a ira, abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, não faça o mal, não imite os malfeitores. Porque os malfeitores é sempre muito bom ser instruído por Deus. Porque os malfeitores serão desarraigados, arrancados pela raiz. Os malfeitores serão arrancados pela raiz, desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor se fincarão na terra. Então, enquanto o ímpio é arrancado pela raiz, o justo é plantado para permanecer. É maravilhoso aprender, e isto é muito bom para o nosso coração, porque Deus, no seu cuidado paternal, nos deixou todos esses recursos como uma maneira de viver, uma forma de buscar a sua presença e servir de alguma maneira ao seu povo. O versículo 10 diz, pois ainda um pouco, é só um pouco, está irritado com os ímpios? Está sofrendo por causa dos ímpios? Está sendo perseguido por causa dos ímpios? Espera. O versículo 10 diz, ainda um pouco, e o ímpio já era. O ímpio não existirá mais. Você vai olhar para o lugar dele e não vai vê-lo. Você vai olhar para o lugar que ele ocupava e não vai vê-lo, não contemplará. Ele não vai aparecer mais no teu caminho. Então, não fique indignado para fazer o mal. Seja manso. Aprenda. O Senhor Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aqui o versículo 11 diz, os mansos herdarão a terra, os mansos terão a paz. Os mansos terão o sossego, os mansos terão quietude, os mansos têm paz com Deus e têm paz com o próximo.
os mansos herdarão todo bem. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Enquanto os ímpios diz, o meu Deus não tem paz. Isaías capítulo 57. O ímpio diz, o meu Deus não tem paz. Isaías, profeta de Deus, cheio da graça, no capítulo 26, no versículo 10, ele diz, ainda que se mostre favor ao ímpio, mesmo na terra da retidão, ele faz o mal, ele pratica o mal. Portanto, meus queridos, é bom aprender uns com os outros, é bom aprender com Deus, aprender de Deus. Aqui é a maravilha do Senhor para nós. Este versículo do capítulo 26 de Isaías, ainda que se mostre favor, 26 e 10, ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. É a palavra de Deus qualificando o homem ímpio na sua impiedade, na sua carreira insana, que termina breve. Termina breve. Mesmo que não seja tão breve em termos humanos, mas quando ele morre já era. Enquanto a vida dos servos de Deus é aqui e para a eternidade. Que Deus abençoe os meus irmãos e guarde cada um. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Abençoa o teu povo, guarda, livra e ajuda. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos. Se o Senhor permitir, vamos estar sempre na sua presença fazendo alguma coisa. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.